As estimativas da pesquisa Focus divulgada agora há pouquinho, 24 minutos não, mais, quase uma hora. Para entender melhor os números e as estimativas, eu converso agora com Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco da Ecoval. Obrigado por estar aqui. Somos vizinhos, né? Somos vizinhos, o banco está aqui na Avenida Paulista. Meu caro, obrigado por estar aqui com a gente. A pesquisa trouxe poucas novidades, mas trouxe um esfriamento claro das estimativas para a atividade. É a política monetária fazendo efeito, Rafael? Bom dia. Bom, primeiro, bom dia a todos. É um prazer falar com vocês. A gente é vizinho, então sempre que vocês precisarem, fico à disposição para comentar aqui. Bom, sobre as movimentações do Focus, eu acho que tem os sinais da política monetária pegando, sim, nos números do PIB. A gente já vem observando isso também nos dados correntes de atividade econômica. Então, os dados oficiais a gente tem completos até junho, mas já tem alguns dados divulgados para julho. E a gente vê esse esfriamento acontecendo. Essa incorporação nas expectativas faz parte do processo e a gente começa a ver de forma mais clara no Focus. Mas tem outra movimentação que chama a atenção, que é a movimentação das projeções de inflação, que vem muito a reboque dessa atividade mais fraca, que começa a dar as caras de forma mais notória. Mas aí é bem interessante, porque as previsões para o IPCA de 25 ficaram ali diversas semanas, né, numa escadinha caindo. Agora elas pararam. Será que a gente chegou já, de fato, no fundo do poço para 25 e o impacto da política monetária agora se faz presente em 26 para frente? Sem dúvida, o ano já está acabando, a gente já conhece grande parte da inflação do ano, então tanto o arrefecimento da atividade econômica quanto um patamar de dólar mais baixo tem menos impacto agora em 25, porque tem menos tempo para esses efeitos se materializarem. Ao longo de 26, isso deve ser mais claro e a gente acredita que não só para 26, como para os anos seguintes, existe ainda alguma queda da inflação esperada para ocorrer. Muito a reboque da atividade econômica, mas também de números de inflação mais benignos que a gente deve verificar ao longo dos próximos meses. E aí, Rafael, para a gente tentar fazer uma diferenciação, eu sei que nos números nem sempre é muito fácil fazer isso, mas se a gente for apontar para as razões desta ancoragem das expectativas observada ao longo das últimas semanas, quanto tem de política monetária e quanto tem de câmbio, se é que dá para separar o impacto dessas duas coisas? A gente acredita que, por enquanto, o grosso do impacto diz respeito a uma taxa de câmbio mais apreciada. Nós fizemos alguns estudos internos no Ecoval e a gente achou que as expectativas do prazo, do horizonte relevante do Banco Central, 18 meses à frente, se correlacionam muito com a inflação corrente e com o hiato do produto, que é uma métrica de folga na atividade econômica. Mas, por enquanto, o que a gente tem visto não é uma abertura do hiato muito relevante, mas sim uma inflação corrente mais benigna, derivada do fator que você citou, que é a taxa de câmbio muito afetada pela taxa de juros. Então, por enquanto, a gente acredita que os impactos têm sido muito mais derivados de uma apreciação do câmbio, de uma inflação corrente melhor, que leva nós, economistas, a projetarmos um futuro melhor também. O grosso da desaceleração da atividade econômica, acreditamos que vai pegar um pouco mais à frente. Já começou, mas o grosso vai vir nos próximos meses. E aí, como a atividade, a desaceleração dela vai se materializar em inflação? Existe um comportamento distinto? Porque o dólar, ele tem impacto em cadeias que são ligadas às commodities, né, com referência em moeda estrangeira. Como é que é a cara da inflação de atividade ou da desaceleração da inflação de atividade? Bom, a cara ela é diferente. Quando a gente fala em câmbio, que é o que a gente já tem visto acontecer na inflação, pega na parte dos bens importados, uma parte de alimentação, uma parte de bens industriais. E o que é curioso é que o impacto cambial foi menor do que imaginado no primeiro semestre. Então, não é só um câmbio mais apreciado, é também impactos menores da depreciação anterior. E a segunda parte, que é essa parte da desaceleração que você comentou, sofre efeitos secundários dos bens importados, então ela também cai, que é a inflação dos serviços, com a apreciação do câmbio, mas o grosso do determinante do processo é a atividade econômica através do mercado de trabalho. Os serviços têm alguns que são muito intensivos em trabalho e, portanto, o salário é um preço-chave. Então, quando arrefece a atividade econômica, o desemprego sobe e os salários param de subir, a inflação dos serviços tende a ser mais benigna.
E é essa parte que a gente acredita que vai acontecer ao longo de 2026. Em serviços, a pesquisa mensal lá do IBGE já tem mostrado alguma acomodação em alguns subsetores? Como é que está essa... Porque para o Banco Central, me parece sempre na comunicação sendo o grande foco de alerta e de preocupação. Como é que está a atividade em serviços para tentar entender como que isso, como uma proxy da inflação? Bom, quando a gente olha as métricas de alta frequência de serviços, então as médias trimestrais anualizadas, que dão uma noção para a gente de como estão os preços na margem, a gente vê alguma inflexão, mas muito provavelmente dos efeitos secundários do câmbio. Vamos dar um exemplo prático aqui. O mecânico cobra a mão de obra em porcentagem da peça. Se a peça para de subir, a mão de obra, nesse caso, para de subir. Esses efeitos a gente começa a ver na inflação dos serviços. Mas o grosso da desaceleração vai vir de um arrefecimento mais forte do crescimento dos salários. E isso só vem a reboque da atividade econômica. Então, na margem, a gente já vê alguma melhora, mas derivada do primeiro processo que a gente discutiu, que é a taxa de câmbio num patamar mais comportado, com efeitos secundários em serviço. Mas a solução passa pela desaceleração do PIB. E aí, olhando para o mercado de trabalho, esse tem sido um assunto assim absolutamente fascinante, né, na observação dos dados da economia brasileira, porque tem sido um indicador que sistematicamente tem surpreendido positivamente, ou seja, o mercado de trabalho mais aquecido do que se esperava. E quando que a gente deve esperar, de fato, alguma reação deste indicador a todo esse cenário de atividade que deve desacelerar? O mercado de trabalho não esfria. Quando ele vai esfriar? Bom, primeiro acho que é importante colocar que na economia o mercado de trabalho tende a ser o último a reagir. Então a gente chama o mercado de trabalho de lagging, ele é atrasado em relação aos indicadores. Então tem uma certa normalidade nessa demora. Mas, de qualquer forma, concordo com você, a gente tem sido sistematicamente surpreendido com o mercado de trabalho mais aquecido. Então, tem uma surpresa positiva na margem, mas quando a gente olha ao longo do tempo, o que sugere a desaceleração é que a inflexão do mercado de trabalho também ocorra. Quando? Muito provavelmente a partir do quarto trimestre desse ano. Então, a gente ainda não tem os dados fechados do terceiro TRI, a gente acredita que ainda permanece aquecido, mas que a partir do quarto trimestre, a reboque da atividade econômica mais fraca, a gente já comece a ver a taxa de desemprego ter um comportamento menos benigno. Mas é curioso, citei agora há pouco, que para combater a inflação, a boa notícia é que está ruim. E, nesse caso, o que a gente precisa é da notícia pior no mercado de trabalho para que a inflação seja sistematicamente mais baixa. Olhando esse cenário todo, quando o Banco Central vai se sentir confortável para começar a cortar o juro? A gente tem como cenário base um corte que ocorre somente no início de 2026. Existe a possibilidade de antecipação, mas a gente acredita que ela não é majoritária. Pelo contrário, quando a gente analisa a postura do Banco Central dizendo que ele quer manter os juros durante um tempo prolongado, em patamar alto, quando a gente percebe o comportamento histórico do Banco Central de ser lento na comunicação para fazer as alterações de encerramento de ciclo, pausa, comunicação de início e queda dos juros, nos parece que não tem muito tempo para ele iniciar ainda em 2025. Né? Então, a gente acredita que 2026, o início de 2026, é o período onde ele vai ter a confluência de dois fatores, que são as projeções dele, muito próximo à meta, no horizonte relevante, junto com as projeções do mercado, no Boletim Focus, no horizonte relevante, num patamar também mais confortável. Quando ele vê essas duas coisas acontecendo simultaneamente ao mercado de trabalho já piorando, ele vai ver que vai ter espaço para iniciar o ciclo. Então, a gente acredita que muitas coisas ainda precisam acontecer para ele iniciar, e o que a gente tem visto atualmente faz parte do roteiro, faz parte do que ele gostaria. Não é uma surpresa que a inflação está mais baixa ou que as expectativas começaram a cair. Isso faz parte do processo que o Banco Central gostaria e está colhendo. E, Rafael, como é que o Fed pode interferir nessa história? A semana passada terminou com 100% do mercado apostando que em setembro agora vai e que novos cortes devem acontecer em 2025 ainda. Como que o Fed pode, eventualmente, se é que é possível, antecipar este corte? A influência poderia chegar a este ponto? Bom, a influência do Fed ela não é direta no nosso Banco Central, mas ela passa, por exemplo, pela taxa de câmbio que a gente discutiu anteriormente.
Então, a taxa de câmbio poderia se apreciar ainda mais, o real se apreciar ainda mais frente ao dólar, em outras palavras, o dólar cair frente ao real, e isso gerar uma inflação ainda mais baixa, com efeitos secundários em serviços, por exemplo. Agora, dá tempo para o Banco Central antecipar os cortes para dezembro? Ele vai colher esses eventuais efeitos tão rapidamente? Acredito que não. Os efeitos da depreciação, eles tendem a se materializar em 6 meses, 4 meses à frente de forma plena. Então, se acontecer daqui para frente, o Banco Central vai colher isso no início de 2026. Então, a gente acredita que é mais provável que o Fed, cortando os juros, aprofunde o ciclo ao longo de 26 do que faça o Banco Central antecipar. E a gente começa, então, cortando o juro no começo do ano que vem e vai até quando? A gente ainda tem um ciclo que começa com 25, 2 de 25, passa para meio, com a taxa terminal em 11,5, um pouco abaixo do que está no boletim Focus atualmente. No fim do ano que vem. No fim de 2026. A gente acredita que esse número, por enquanto, não tem viés, mas vale ressaltar, nossa projeção é de 4% para o IPCA. Então, quando a gente está falando de um juros em 11,5%, é quase 8% de juros real. Portanto, ainda é uma carga bastante elevada e gerando efeitos de freio na atividade econômica. Caso a atividade desacelere ainda mais, o Banco Central poderia ir mais profundamente, cortar os juros de forma mais intensa. Você mencionou, Rafael, que a expectativa é que a partir do quarto trimestre deste ano, então a gente tenha o reforço deste ambiente que, em tese, é desinflacionário para ancorar as expectativas, com o esfriamento também do mercado de trabalho, além da desaceleração da atividade que já está começando a ser observada na margem. Diante dessa economia que esfria no fim de 2025, será que... Aí é uma pergunta que a gente precisa tirar uma bola de cristal aqui, mas eu queria te ouvir sobre esta hipótese de 2026. Será que o poder público vai topar essa desaceleração? A gente corre o risco de ter alguma deterioração do quadro fiscal diante disso, com, eventualmente, o poder público ampliando seus gastos ou ampliando o parafiscal para tentar amenizar esse esfriamento da economia? Sem dúvida, esse é um raciocínio que eu acredito que é válido, mas se a gente for olhar o final de 2024, acho que o governo ele teve uma lição, que a gente vai observar se foi aprendida nos próximos meses, mas que é que medidas fiscais que desagradem o mercado e levem a uma depreciação do câmbio são nocivas do ponto da popularidade econômica, porque a inflação sobe. Então, existe um freio importante acontecendo aí. O governo, ao longo dos últimos anos, promoveu diversos benefícios sociais e crescimentos expressivos e não colheu os ganhos de popularidade esperados. Então, apostar nessa estratégia talvez não gere esses frutos como não gerou nos últimos anos. Mas, pelo contrário, você tem uma postura eventualmente mais responsável fiscalmente, te protege de uma inflação mais alta no ano eleitoral e de perda da popularidade de um meio campo ali dos eleitores que pode ser determinante na eleição. Então, acredito que, atualmente, o governo tenha mais consciência da problemática de expandir os gastos fiscais e colher a inflação mais alta. Porque não basta você priorizar determinados setores, que a taxa de câmbio acaba pegando de forma mais generalizada. Então, o cenário de risco existe para uma política fiscal pior em 2026, mas acho que a gente tem indícios na margem de que o governo não deve caminhar nessa direção. E aí, em 26, não dá para a gente ignorar esse assunto. A eleição já está começando a fazer preço nos ativos. Como é que este assunto te parece que vai influenciar todo este quadro com inflação, câmbio, juro, a partir do funil que o calendário impõe à corrida eleitoral? Como é que a eleição vai fazer preço? Bom, a gente tem um estudo proprietário lá da Ecoval, onde a gente encontrou que os riscos domésticos eles ficam em segundo plano quando a taxa de juros é muito elevada. Mas o que a gente vai observar ao longo de 2026, como a gente discutiu há pouco, é a redução da taxa de juros interna e lá fora os juros caem, mas cai menos. Então, no relativo, o diferencial de juros vai piorar um pouco. Quando a gente coloca na conta que vai ter eleições no segundo semestre do ano que vem e supõe que o risco Brasil, medido pelo CDS, vai ser semelhante a 2018, por exemplo, que é uma eleição com um candidato teoricamente impedido, com outro candidato tentando se eleger, a gente acha que a taxa de câmbio pode depreciar em torno de 7%, 8%, até 9%.
Então, como que isso se materializaria? Num primeiro momento, passando pela percepção de risco e num câmbio mais depreciado. Isso gera inflação ou problemáticas já para 2026? Acho que não. Acho que isso gera problemática inflacionária, como a gente discutiu há pouco, um pouco mais adiante. Então, se o câmbio se depreciar na decisão dos candidatos em meados do segundo trimestre, o que a gente vai ver é a inflação começar a subir somente no final do ano, o que não aborta o plano do Banco Central em seguir com o ciclo de corte de juros. Então, acho que o principal canal de transmissão do risco vai se dar pela depreciação do câmbio e, posteriormente, o choque inflacionário. E a discussão sobre o caminho fiscal que o incumbente e a oposição devem propor, te parece que vai fazer preço? Ou é mesmo a coisa... Porque até agora a gente não sabe, ainda que já saiba candidatos aí que devem disputar a urna, devem estar na urna no ano que vem, a gente não tem a menor ideia do que pensam eles sobre contas públicas, por exemplo, sobre o que pensam sobre a economia. O projeto de cada um te parece fazer preço ou não é? O mercado acompanha realmente mais quem vai ganhar, tal? Qual que é a tua leitura? Se é que dá para falar alguma coisa sobre isso? Eu tendo a achar que com a antecedência que a gente está das eleições hoje, o mercado vai analisar a grande figura, o big picture, de forma mais geral. E, num segundo plano, a capacidade desse nome ter uma rede de apoio para viabilizar o plano ou não. Se o plano for bom do candidato, é importante que ele tenha uma rede de apoio. Se o plano for ruim, o melhor cenário é que ele não tenha a rede de apoio no Congresso para não conseguir implementar o plano. Então, eu acho que tem essas duas dimensões. A primeira, de forma mais estereotipada, os dois lados. E, num segundo momento, a discussão, dado quem vai ser o favorito, se ele tem a capacidade ou não de implementação. Então, acho que esses são os dois âmbitos de discussão que a gente vai tatear até a decisão definitiva dos nomes. É quem ganha e quão será a governabilidade desse sujeito? Sem dúvida, essas são as duas questões mais relevantes. Antes de saber quem ganha e saber os nomes, o que a gente tem são os lados estereotipados. Então, a gente tem o lado da esquerda, o lado da direita, as propostas a gente conhece. E a grande questão é, o Congresso viabiliza a implementação das políticas do governo Lula no futuro? O que a gente tem, por enquanto, é de que a sinalização é de que não, que a governabilidade está difícil. Então, mesmo numa possível reeleição, o governo Lula não teria capacidade de implementar medidas muito diferentes. Por outro lado, se for um governo mais à direita, provavelmente a gente tem um Congresso mais alinhado e maior capacidade de implementação. Então, acho que esse jogo ainda está na balança. E, Rafael, para a gente terminar, como que deve ser a economia em termos de indicadores? Qual que vai ser a cara da economia brasileira em 2026? Em 2026, eu acho que a cara do início do ano vai ser uma dualidade, porque a gente vai ter uma inflação comportada, uma atividade que desacelera, mas o crescimento do primeiro TRI deve ser muito expressivo, a reboque da isenção do imposto de renda das pessoas físicas, que vai vagar muito provavelmente renda no bolso das pessoas. Isso já está no seu cenário base. A gente considera isso como um cenário base para o primeiro TRI. E, a partir disso, a gente volta para um cenário de desaceleração mais parecido com o segundo semestre. Então, caracterizar o ano é um ano que a gente tem um soluço no começo e depois você volta para uma situação de desaceleração, a reboque ainda da taxa de juros muito elevada. E, Rafael, já que você mencionou, se aprovado do jeito que está esse projeto da nova tabela de imposto de renda, gera algum impacto no IPCA? Isso é mensurável? A gente não mensura diretamente o impacto no IPCA do corte de impostos, mas a gente mensura via atividade econômica de forma mais geral. Então, a gente está falando que o PIB no primeiro TRI de 26 poderia crescer 1%. Isso gera impactos secundários no IPCA. Então, eu não tenho o número exato para te dizer. É mais na atividade do que propriamente na inflação. Né? Então, a gente não tem o número cravado, mas a via de impacto é uma atividade mais forte que faz os preços se elevarem. Muito bem, a gente conversou com o Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco da Ecoval, nosso vizinho aqui de Avenida Paulista. Rafael, obrigado por nos visitar aqui nos estúdios da CNN. Você é sempre muito bem-vindo por aqui. Obrigado pela conversa, boa semana. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado. Até logo.